Amém, queridos. Eu quero então compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o título dessa mensagem já é para a gente dar glória a Deus. O título dessa mensagem já é para a gente vibrar. O título é Mantenha-se Avivado. Amém? Amém? Então eu quero pedir, pegue na mão da pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: que bom que você veio. E já que você veio, fique antenado. Deus vai falar com você. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Mantenha-se avivado. Sabe, queridos, que eu não sei como é para você, mas eu acredito que para a maioria das pessoas, quando nós falamos esse termo avivamento, talvez isso já remeta às vezes a um barulho, né? A um movimento de muito barulho, de cair. Enfim, talvez as pessoas já pensam logo nisso. Mas sabe que avivamento, queridos, é algo que Deus promove de tempos em tempos, né? E isso, falando de um tempo mais contemporâneo, isso pode acontecer às vezes em determinada igreja. O avivamento às vezes pode acontecer numa cidade inteira, como também às vezes até numa nação inteira. O avivamento ele pode acontecer. E o avivamento, queridos, ele traz consigo um propósito. O propósito do avivamento é trazer um alinhamento. Alinhamento de quê? De tudo aquilo que se desviou do que era o padrão. De tudo aquilo que era a vontade original, de tudo aquilo que era o padrão, e houve um desvio desse princípio, um desvio dessa vontade que já era estabelecida. Então, quando há um desvio, queridos, há uma necessidade de avivamento. Às vezes a gente acha que o avivamento vem porque determinado local, determinada igreja estava tudo alinhado, tudo estava dentro dos princípios, tudo correndo bem. Mas na verdade, o avivamento ele vem justamente quando coisas precisam ser alinhadas, quando coisas precisam voltar ao seu padrão original. E quando há um desvio, é hora de clamarmos por um avivamento. Amém? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso. O Ney aqui fez uma citação de uma grande reforma que aconteceu, né, num determinado tempo com o povo de Israel, através do rei Ezequias, né? Mas teve uma outra reforma, queridos, eu não vou poder citar aqui por causa do tempo, mas se você quiser anotar, está lá no livro de Crônicas. Houve um grande avivamento, né, uma grande reforma que aconteceu, né, no povo de Israel, bem especificamente no povo de Judá, através de um homem, né, de um jovem, na verdade, chamado o rei Josias. O rei Josias, ele herdou, né, ele começou a reinar muito novo, e ele herdou, na verdade, uma nação totalmente idólatra, totalmente afastada de Deus. Nós estamos falando aqui do povo de Deus, mas o povo de Deus havia deixado as coisas de Deus, haviam se esquecido de adorar a Deus. Na verdade, eles haviam substituído por deuses, por estátuas, por imagens, cultuando a coisas, cultuando a astros, e haviam deixado de adorar a Deus. Então foi dessa forma que esse rei herdou essa nação. E ele então, buscando de Deus, temente a Deus, ele começou a fazer uma grande reforma. Ele começou a purificar o povo, ele começou a quebrar essas estátuas, ele começou a derrubar essas abominações, esses cultos a ídolos. Esse jovem, este rei, ele começou a purificar o povo. E não somente isso, ele começou a fazer uma grande reforma no templo. Porque o povo de Deus havia se esquecido do templo. O templo estava se acabando, estava virando em nada. Então Josias, ele faz um mutirão com o povo, diz: ei galera, nós vamos reformar o templo do Senhor. Queridos, e essa história tem algo mais interessante ainda. Num determinado momento,
quando eles estavam arrecadando ofertas para justamente reformar o templo, a Bíblia diz que um sacerdote chamado Ilquias, ele estava contando o dinheiro. E diz que ele achou o livro da lei. Se ele achou o livro da lei, dá-se a entender que esse livro estava perdido. O livro da lei que Moisés havia deixado para o povo de Deus, que regia o povo, que dava as ordenanças para o povo, esse livro havia se perdido. Ou seja, o povo que era de Deus não buscava mais a Deus. E então este homem, levantado por Deus, ele faz uma grande reforma no reino de Judá. Então, queridos, quando nós falamos de avivamento, nós podemos sempre trazer junto com essa palavra, a palavra reforma. A palavra reforma. Então, avivamento não se trata de uma questão emocional, de você rir, de você chorar, de você cair, de você pular, de você dançar. Pode ter isso? Pode. Mas avivamento, queridos, ele vai falar de uma mudança interior. Ele vai falar de uma mudança de hábito, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. Avivamento não vai tratar de coisas externas, vai tratar primeiramente de coisas internas, de dentro para fora. Eu não sei se todos vocês aqui já ouviram falar do avivamento que ficou também muito conhecido, mais contemporâneo ali por volta de 1900, que foi o avivamento na Rua Azusa. Quem aqui já ouviu falar? O avivamento da Rua Azusa aconteceu nos Estados Unidos. Eles se reuniram, querido, num lugar muito simples. Poucas pessoas estavam ali reunidas. E sabe o que eles queriam? Eles queriam ser batizados no Espírito Santo. Eles queriam orar em línguas. As pessoas iam para a igreja, ouviam a palavra, mas já havia se perdido o batismo no Espírito Santo. Algo que Deus deu, algo que Deus concedeu a cada um de nós, uma conexão direta com o Espírito Santo. As pessoas tinham parado de impor as mãos e orar pelo batismo no Espírito Santo. Então nessa época essas pessoas se reúnem porque eles estão desejando isso, e ali começa um grande avivamento, e pessoas se chegavam àquele lugar e as conversões eram em massa, e algo sobrenatural acontecendo. Um avivamento. Por quê? Porque houve um desvio daquilo que era uma vontade original de Deus, daquilo que era um padrão de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um avivamento também. Foi em 1994. O avivamento de Toronto. Uma igreja pequena, do lado de um aeroporto no Canadá. De repente, o Espírito Santo visitou aquela igreja, aquela comunidade, aquelas poucas pessoas. O Espírito visitou eles de uma maneira tão tremenda, tão sobrenatural. Queridos, os jovens chegavam se arrependendo dos seus pecados. Eles passavam na frente da igreja, eles entravam chorando, arrependidos dos seus pecados, entregando a sua vida para Jesus. Jovens, pessoas, milhares de pessoas foram impactadas por causa daquele mover do Espírito Santo. E a vida da liderança daquela igreja e de muitos pastores foi renovada por causa desse avivamento. Muitas pessoas se converteram por causa dessa obra de avivamento que o Espírito Santo fez naquele lugar. Então diga assim: avivamento é uma reforma. Avivamento é voltar ao plano original. Então, para que serve o avivamento, queridos? Além de nós alinharmos aquilo que saiu do nível, do prumo, avivamento não é algo agendado pela igreja. Avivamento não é algo que o pastor, a liderança pode dizer: ó, queridos, agora nós estamos em avivamento, tá? Ó, quinta-feira do avivamento. Não, queridos, nós não podemos fazer isso, porque o avivamento, essa visitação,
esse mover do Espírito Santo, ele vem somente de Deus. Agora, eu e você, nós podemos clamar por um avivamento. Nós não podemos promover, mas nós podemos clamar por um avivamento. Avivamento não é moda. Não é porque aconteceu na faculdade tal, é porque eles ficaram cantando, ei, vamos ficar cantando também para ver se o Espírito Santo também faz aqui igual? Não, queridos. Nós não conseguimos promover, nós não conseguimos fazer, porque isso vem de Deus para nós. Mas eu e você podemos clamar e desejar um avivamento. Amém? Amém? Então o que eu quero que a gente venha olhar, o que eu quero que a gente venha pensar. Eu falei aqui de eventos que aconteceram em locais distintos, em igrejas, em comunidades. Mas eu quero que a gente venha pensar, queridos, primeiro, dentro de mim. Dentro de mim. Eu quero que a gente venha meditar e identificar se alguma coisa se desviou do propósito original, da vontade original. Se eu me perdi em alguma parte do caminho. Se entrou um esfriamento, se entrou uma apatia, se eu me desconectei, se eu me desliguei. Eu quero que a gente venha primeiro olhar para dentro de nós. Se alguma coisa saiu do prumo e você sabe que um pequeno desvio hoje, amanhã ele vai se tornar um grande desvio. Então vamos pensar sobre isso. Vamos olhar para nós e vamos ver se há algo que nós precisamos alinhar e clamar por um avivamento. Amém? E eu quero conversar com você então sobre 3 pontos. Muitas coisas, claro, nós podemos talvez identificar na nossa vida. Mas eu quero falar com você, querido, nessa noite sobre 3 pontos. E o primeiro dele que eu quero que a gente identifique em nós, eu quero ler o Salmo 122:1. O Salmo 122:1, que diz assim, é uma passagem muito citada, muito conhecida, que diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o primeiro ponto, o primeiro tópico se chama alegria de congregar. Alegria de congregar. Queridos, aqui Davi escreveu esse salmo, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegra pelo fato de se reunir, de estar junto, de poder adorar e poder louvar ao Senhor. Eu quero que a gente pense bem sobre isso, queridos. Porque uma das investidas do maligno nesses dias tem sido afastar as pessoas da igreja. Tem sido uma grande investida, fazer com que as pessoas se isolem, deixe de congregar, deixe dessa comunhão, deixem de estar sobre uma cobertura espiritual. Pessoas que perderam a alegria de congregar. Mas é que eu me decepcionei com fulano e com aquele outro. Queridos, igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. Começa por quem? Faça 5 dedinhos e faça assim. Começa por nós não somos. Eu não sou, você não é. Então igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Por isso que a Bíblia diz, perdoem uns aos outros, perdoem as queixas que vocês têm uns dos outros. A gente vem para a igreja para quê, queridos? Justamente porque é um lugar onde nós somos aperfeiçoados, é um lugar onde nós somos edificados. Então não é um lugar de pessoas perfeitas, em que não vão acontecer problemas, em que não vão acontecer situações difíceis, não. Por isso que as pessoas querem muitas vezes adorar a Deus em casa, ficar em casa, abandonar a congregação, mas aí é muito fácil, porque daí você ouve só o que você quer, você faz só o que você quer, mas essa não é a proposta de Deus. Igreja é um lugar para eu e você sermos aperfeiçoados, para eu e você crescermos, para eu e você realmente sermos lixados. Então, queridos, em casa não tem como você crescer,
Longe da igreja não tem como. Se você entende que Deus te trouxe a esse lugar, se você entende que Deus te ligou a essa comunidade, a essa congregação, o meu conselho para você é o seguinte: ei, se submeta à visão. Se submeta à visão, você está debaixo de uma cobertura. Se você não gosta, se você não concorda, se você não aderiu à visão, queridos, você é livre. Ache um lugar em que você vai ser acolhido e abençoado e ter uma cobertura espiritual. Mas se você entende que Deus te ligou a essa igreja, a essa comunidade, então sirva, se submeta, abençoe, seja bênção neste lugar. Seja um servo, seja uma serva neste lugar. Queridos, nós precisamos analisar, será que nós perdemos a alegria de congregar? Será que em algum momento nós perdemos isso no nosso coração, como Davi disse, a alegria de congregar? Domingo, o dia estabelecido para o culto, domingo, ele não é um dia comum para nós e ele não pode ser jamais. Domingo é o dia mais especial que eu e você temos. Eu achei que era sexta-feira. Não é sexta, é domingo. É dia de celebrar, é dia de louvar, é dia de nos reunirmos, é dia de estarmos juntos, congregando, ceando, dando a paz, dando beijo. Irmão, uma boa semana, Deus te abençoe, querido, vai na paz. Domingo é o melhor dia da nossa semana. Domingo, queridos, não é um dia comum e jamais pode ser. Agora, se você vir para a igreja, estar aqui 1h30, 2 horas for um peso, aí eu preciso dizer para você, vamos rever a nossa motivação, porque não pode. Se você se arrumar, pegar a tua família e vir para a igreja, cultuar a Deus 1h30, uma vez na semana for peso, a gente tem que avaliar a nossa motivação e o nosso coração. Não pode ser peso, queridos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que lá em Hebreus a carta diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas vocês, exortem uns aos outros para permanecer firmes. Não deixe de congregar, não se isole. Se tiver alguma situação com alguém, conserte, arrume, ajeite, mas não se desvie deste foco, queridos. A alegria, né? A expectativa, o temor, isso deve estar em nosso coração. E se não estiver, vamos clamar por um avivamento no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Amém. Eu quero ler com você ainda lá em Atos 2:42. Atos 2:42, 47. Você sabe que lá em Atos a gente vai ver o padrão da igreja. A igreja foi inaugurada assim. Quando você lê Atos, você tem que entender que não é apenas um livro histórico que conta uma história, que conta fatos. Não, o livro de Atos foi como a igreja começou. A igreja foi inaugurada assim, com poder, com milagres, com sinais, com conversões, com salvação. E este é o modelo, queridos. Se a igreja começou assim, ela não pode terminar menos do que isso, porque isso é o que está no coração de Deus. Amém? Em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de ter.
e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Que glorioso, queridos. Matéria de integração. Que glorioso saber disso. Queridos, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. A gente lê o livro de Atos, a gente fica de boca aberta. Sinais, a sombra, eles colocavam as pessoas para que pelo menos a sombra daqueles homens de Deus houvesse ali a cura. Algo maravilhoso, queridos, algo tremendo. E como eu falei, esse é o padrão. Isso é o que está disponível para nós também. Mas acontece que em algum momento desse percurso, algumas coisas nos distraíram. Talvez na caminhada, no andar, nós nos desviamos e nós perdemos algumas coisas. E aqui fala que eles perseveravam juntos, todos os dias no templo eles perseveravam. Isso aqui, queridos, está disponível para mim e para você também. Esse mesmo poder, essa mesma unção, o sobrenatural de Deus que nós vemos aqui, ele está disponível para mim e para você também. Nós não podemos nos perder, nós temos que ter a alegria de estar juntos, a alegria de congregar. Sabe que quando você está na tua casa orando, buscando a Deus, aos pés do Senhor, o Senhor dispensa algo sobre ti também. O Senhor fala, o Senhor ministra, Ele também derrama. Mas há algo da parte de Deus que só vai acontecer, querido, quando nós estivermos juntos. Há uma unção que está disponível quando o corpo de Cristo se reúne, quando o corpo de Cristo está junto. Uma coisa é aquilo que Deus vai falar com você lá no teu secreto, lá na tua casa. Outra coisa é o que Deus vai falar com você aqui, o corpo de Cristo. Amém, queridos? Eu preciso ir adiante porque eu quero tratar os 3 pontos aqui nessa noite. E o segundo ponto, então, para a gente identificar em nós, né, se nós precisamos clamar por um avivamento, está no Salmo 1, também um salmo muito conhecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Vamos ler junto esse finalzinho agora? E nessa lei medita dia e noite. Vamos ler de novo? E nessa lei medita dia e noite. Aleluia. O segundo tópico, encher-se da palavra. Amém. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E eu preciso perguntar para você, para mim, como está o nosso relacionamento com a palavra? Quanto de amor, quanto de dedicação, quanto de tempo eu tenho dedicado para a palavra? Quanto eu tenho permitido que a palavra entre na minha vida diariamente? Nós precisamos avaliar, queridos. Como está o meu relacionamento com a palavra? Se for possível, eu não te passei esse versículo, mas se você puder colocar ali para mim, João 1,14. João 1,14. Como está? O quanto eu tenho honrado a palavra de Deus? João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne. Queridos, o verbo aqui é a palavra. Verbo, palavra. Está dizendo que o verbo ou a palavra se fez carne
e habitou entre nós. Está falando de quem? De Jesus. Então Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a palavra é Jesus. Não tem como desassociar. Jesus é o verbo vivo que encarnou, ele se fez homem, ele vestiu pele humana, a palavra habitou entre nós. Então, se Jesus é a palavra, como está o meu relacionamento com a palavra? Como está o meu relacionamento com Jesus? Porque se eu negligencio a palavra e eu digo que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu estou desprezando o meu relacionamento com Jesus, porque Jesus é a palavra. Quanto de tempo nós temos dedicado para a palavra? Se eu negligenciar a Bíblia, eu estou negligenciando o meu nível de intimidade, o meu nível de relacionamento com Jesus. Porque Ele é a palavra. E se eu não tenho fome, se eu não tenho desejo da palavra, queridos, eu preciso clamar por um avivamento. Nós não podemos perder, não podemos esfriar, não podemos. Domingo passado foi falado aqui. Você se contenta com uma refeição hoje e comer só domingo que vem? Não. Você não aguenta. Assim é na nossa vida espiritual. Se você não se alimentar diariamente, você vai ficar doente, você vai definhar, você vai enfraquecer, você não vai aguentar o dia mal, você não vai se lembrar das palavras, das promessas, você vai enfraquecer. Diariamente nós precisamos nos relacionar com a palavra, nos relacionar com Jesus. Amém, queridos? Voltando ali em Atos, e perseveravam unânimes, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia fala que eles perseveravam, isso significa um foco muito grande, um trabalho muito árduo. Eles faziam aquilo, queridos, e eles nunca desistiam. Eles se reuniam e eles não desistiam disso. Então isso demonstra para mim e para você que aqueles primeiros cristãos, quando eles se reuniam, eles tinham uma fome, eles queriam conhecer da palavra, eles queriam ser alimentados pela palavra, eles queriam que aquela palavra realmente ardesse no coração deles. E o que a gente viu acontecer? Sinais, milagres, curas, prodígios, libertação, salvação. Por quê? Porque onde a palavra ela é abraçada, onde a palavra ela é honrada, onde a palavra ela é declarada de uma forma fidedigna, de uma forma fiel, os sinais e os milagres acompanham a palavra. Aleluia! Queridos, eles se reuniam porque eles tinham fome da palavra. Eles queriam conhecer essa verdade, eles queriam ser ministrados por isso. E isso criava um ambiente propício para o Espírito Santo manifestar o sobrenatural. Então nós não podemos diluir a palavra, nós não podemos enfraquecer a palavra. Concorde comigo então que eu e você podemos experimentar mais de Deus, mais do sobrenatural, mais milagres, mais prodígios, ao ponto que eu e você mergulhamos mais nessa palavra. Se não há fome da palavra, se não há desejo, vamos clamar por um avivamento. Amém, queridos? Amém. Um pastor americano, ele escreveu uma frase num livro que eu achei muito interessante, que ele diz assim: a Bíblia é não apenas um livro que um dia foi falado, mas um livro que agora está falando. Cada vez que você se expõe a essa palavra,
O autor está falando com você, o Espírito Santo está falando. Oh, aleluia. Pense sobre isso, queridos. Pense sobre isso. E o terceiro ponto, acredito que dá tempo? Dá. E o terceiro ponto para a gente avaliar o nosso coração, a nossa vida, também está no Salmo 40, verso 8. E para quem está anotando, o terceiro ponto é experimentar a vontade de Deus. Salmo 48 diz assim: agrada-me, Senhor, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Queridos, eu não sei se faz tempo ou não que você ora a Deus e diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Parece que às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente está tão envolvido pela correria, pelas tarefas, pelo nosso cotidiano. Parece que a gente se esquece de dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Nós não podemos perder isso do nosso foco. Não podemos. Queridos, há uma vontade de Deus coletiva? Há. Por exemplo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É uma vontade de Deus para todos, amém? Mas saiba que existe uma vontade de Deus específica para a sua vida. Existe um querer de Deus para você. E você precisa querer conhecer, saber dessa vontade. Não apenas conhecer, porque uma coisa é eu conhecer, mas outra coisa é eu realmente praticar e viver nisso, viver nessa vontade. Queridos, então há uma vontade de Deus para a sua vida. Há um querer de Deus para você. E você precisa desejar, você precisa buscar, você precisa perseguir essa vontade. E como que eu sei então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Queridos, muitas coisas Deus vai revelar para mim e para você quando nós estivermos orando. Tem coisas que você não vai encontrar específico na Bíblia escrito para você. Olha, eu quero que você vá servir naquele departamento. Isso não vai estar escrito na Bíblia para mim e para você. Mas é uma coisa que nós recebemos essa instrução quando nós estamos na presença do Senhor, buscando e desejando a vontade dEle. Então o Senhor pode dizer para você: Cris, eu quero que você separe uma oferta e você vai levá-la lá para aquele casal. Mas aquele casal, Senhor, por que? Eu acho que eles nem precisam tanto assim de dinheiro. Leve. São instruções que o Senhor vai revelando a você conforme você se coloca na presença dEle em oração. Então nós precisamos, queridos, saber qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse: ei, não sejam como os tolos, que não querem conhecer a vontade de Deus. Não, nós sejamos sábios, procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. Nós não podemos viver dia após dia, semana após semana, mês após mês, sem estar interessado naquilo que Deus tem para fazer através de mim e na minha vida. Eu não posso. Se nós nos desviamos desse propósito, vamos clamar por um avivamento. Se nós nos desviamos disso, vamos nos submeter ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Em João 5,30, já estou encerrando com essa passagem aqui. O Senhor Jesus disse assim, João 5,30. Queridos, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Agora imagine eu e você vivendo todos os nossos dias dizendo: eu nada posso fazer de mim. Imagine eu e você, segunda, terça, quarta. Ei, por que você está fazendo isso aí? Porque eu vejo meu pai fazer. Ei, por que você não está fazendo assim? Porque eu não vi meu pai fazer assim. Olha, se eu fosse você, eu ia lá, tirava essa história limpo, falava assim, assim, assado. Você está certo nessa história, você tem que revidar. Por que você não faz? Porque eu não ouvi meu pai fazendo assim. Imagine eu e você vivendo cada dia. De mim eu não posso nada. Eu primeiro preciso conhecer qual é a vontade de Deus. E aí eu vou dar um passo. De mim mesmo eu não posso fazer. Quando Jesus estava no Getsemane, sofrendo as agonias, já se identificando com o pecado do homem, Jesus fez essa oração: Pai, se for possível, passa. Está pesado, é doído. Eu sei que eu vou ter que me afastar do Senhor por um tempo. É doloroso. Se for possível, passa. Tem outro jeito? Passa. Mas contudo, não seja como eu quero. Nem sempre fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus vai ser confortável. Nem sempre. A carne muitas vezes vai gemer. É uma batalha na mente, é uma batalha nas emoções. Nem sempre vai ser confortável estar no centro da vontade de Deus. Mas contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que vivamos cada dia que nos resta de fôlego de vida, que nós vivamos cada dia para fazer a vontade daquele que nos chamou. Eu não quero, queridos, gastar a minha vida para mim. Ela não é preciosa para mim. Eu quero gastar a minha vida por amor ao Evangelho, servindo, me doando, me gastando, chorando sim, decepcionando-se sim, faz parte, mas eu não vou soltar. Eu não vou soltar aquele que me sustenta diante de todas essas situações. Queridos, eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense se na sua vida algumas dessas coisas se esfriaram, se apagaram. Ei, vamos nos voltar para o Senhor. Vamos nos voltar, vamos clamar: Senhor, acende a chama em mim, acende o fogo em mim, incendeia o meu coração, aviva meu coração, aviva minha igreja, aviva meu grupo familiar, aviva minha cidade. Aviva. Aleluia, queridos. O Espírito Santo está disponível com poder e glória para nós, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar e desejar. Vamos nos voltar ao Senhor, ao propósito que Ele tem para nós. Amém, igreja?